Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, abra sua Bíblia no Salmo 46. É uma alegria estar aqui nesta manhã. Eu já me derramei aqui na presença do Senhor. Eu não consigo sair e ir para um culto sem levar a minha toalhinha. Quem trouxe toalha aí, gente? Eita, as irmãs, é isso mesmo, gente. Não guarda ela não, gente. Tira da Bíblia, deixa do ladinho. Fala assim, mas eu não trouxe toalha, seca com a camisa, com o terno. Passa o punho assim, ó. Mas não se prende não, amém? O Senhor nos deixou, o pastor nos deixou confortável em relação ao tema. Mas hoje eu quero trazer no tema um outro texto. Amém? Salmo 46, eu vou ler o primeiro verso. Lá pro decorrer da mensagem, quem estiver ali na mídia vai entender depois, nós vamos lendo depois, tá bom? Aí você vai só, pega na agulha aí, você fica preparado que você vai entender qual é a hora que você vai ler ele inteiro comigo, tá bom? Mas nós vamos ler primeiro o primeiro verso que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tome o seu assento, por gentileza. Louvado seja Deus. Eu vou responder aqui, o pastor Ezequiel, ele fez uma pergunta se nós estamos gostando. Melhor só no céu, né, irmãos? Aí eu vou fazer a mesma pergunta para ele. Essa aqui mesmo. Eita, Jesus. Essa aqui mesmo, né? Mas se gostou, essa aqui mesmo. Aleluias. Deus é bom, né, irmãos? Ó, eu sei que de manhã a gente pestana. O que é pestanejar? Ah, cochilada, né? A gente pestana de vez em quando. E eu quero dizer para vocês, se você vê a tua irmã dormindo aí do lado, você dá um beliscão nela. Fala assim, não dorme não. Né? Porque quando a gente está cantando, se movimentando, a gente tende a não cochilar. Mas geralmente quando a palavra está sendo ministrada, a gente faz assim, né? Você não dorme não, tá bom? Prometo ser rápida, sucinta e objetiva naquilo que o Senhor colocaram no meu coração. Ao obreiro que colocou a água aqui, Deus abençoe e que nunca falte água na tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Músicos, por favor, me ajuda a pregar aí, tá bom? Amém? Fica aí no rolo em nome do Senhor Jesus. Igreja, quando nós vamos ler a Bíblia, e eu acho que não seja com a maioria, mas com uma boa parte. Eu não sei se você vai fazer o seu devocional e quais são os livros ou texto que você tem a preferência de fazer a leitura. Mas eu acredito que quando você vai fazer, acordar de manhã, o livro mais escolhido para o devocional é o livro de Salmos. Se não, o livro de Eclesiastes e Provérbios. Raramente a gente faz
um devocional com uns livros poéticos ou os livros que tragam uma profundidade mais a fundo. Não que o livro de Salmo não traga, mas a gente se familiariza mais com o livro de Salmos. É ou não é? É. Se eu descer aí e colocar a boca do microfone para você falar e perguntar assim de supetão, diga para mim um versículo bíblico, na hora vai lembrar do Salmo 123. É o primeiro salmo que vem, porque é aquilo que a gente é mais familiarizado. É assim ou não é? É, porque é aquilo que a gente lê com mais frequência. Um certo dia, eu estava passando, eu sempre falo isso em relação aos salmos quando eu vou falar sobre os salmos. Eu estava indo comprar frango. Alguém compra frango aqui também? Eu estava indo comprar frango na minha cidade, e na rua do mesmo local que compra-se frango, eu olhei dentro de um estabelecimento que vende bebida alcoólica, e tinha pessoas ali se embriagando. Só que o que me chamou a atenção, igreja, não foi as pessoas bebendo, não, foi o que estava escrito na parede daquele lugar. Estava escrito o Salmo 121, os primeiros versos, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele logo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu fiquei por alguns momentos olhando aquilo ali. De verdade, eu coçava a cabeça, me cafifava e dizia: Senhor, por que é que o dono do bar colocou um versículo tão profundo? Por que é que o dono do bar colocou na parede? Porque combina ou não combina, gente? Quando a gente olha assim, combina, né? É claro que a gente não precisa escrever, até porque o salmista vai dizer que a gente tem que guardar a palavra no coração, né? Mas combina com o ambiente religioso. Eu falei: Senhor, nem nos nossos templos tem versículo escrito na parede. É raro a gente encontrar. E eu olhava para aquele lugar, eu cruzei os braços, eu fiquei assim: o que será que o dono do bar quis passar para o povo? Eu não estou entendendo. Bebi um negócio e eleve meus olhos para os montes. Não sei o que. Eu não sei o que, não sei o que ele queria passar. Eu falei: não está combinando isso daí. Então é necessário a gente entender como são escritos as histórias bíblicas, como são escritos cada passagem. Uma vez eu estava vendo um documentário de alguns teólogos, e no documentário eles estavam discutindo sobre como foi escrito o Salmo 23. E subiram alguns teólogos falando sobre a escrita, o tempo, a hermenêutica, como foi escrito, que hora foi escrita, como foi escrito. E eles liam, subiam e falavam coisas bonitas. E de repente, depois de todos os outros, subiu um senhor. E ele falava pausadamente, calmado, e de repente, quando ele olha no auditório, todos estavam chorando. E alguém, um olhou para o outro e disse: por que a gente está chorando, sendo que todos os outros disseram a mesma coisa e falaram o mesmo salmo? Aí alguém olhou e disse: sabe qual é a diferença? É que os outros conheciam apenas o salmo, ele conhece o pastor do salmo. Ele conhece o pastor dos salmos. Lá na minha cidade, eu fui fazer oração na casa de uma irmã, e ela me faz entrar dentro da sala dela. Quando a gente tem tempo, a gente faz isso, a gente entra e faz oração. E ela me entra, e na conversa, e eu sou muito brincalhona, quando estamos assim, sem ser ministrando, e de repente ela me entra aqui na sala, irmã, e eu entro, e ela olha para mim e fala assim: a irmã sabia que o diabo não entra aqui na minha sala? Irmão, eu falei assim: e é mesmo? Não entra, irmã? Eu falei: sério? Não, eu fiquei olhando para ela assim, fixa. Por quê? Eu falei: mas rapaz, se ele teve a audácia de ir lá falar com Jesus no deserto, a senhora é a terceira trindade, só pode. Ela me chamou assim e falou assim: sabe por quê, irmã? E eu queria ouvir, eu falei: diga. Ela me olha para a hack dela e aponta, e ela fala assim: é porque está escrito
Está aberta a Bíblia no Salmo 91. Então ele passa aqui e fala: aqui na casa eu não posso entrar, porque a Bíblia está aberta no Salmo 91. E aí eu chamei ela de cantinho. Vem cá, irmã. A irmã me convidou. A irmã quer oração, quero. Mas deixa eu pregar para a senhora agora um pouquinho. Sabe o que o diabo conhece? É a Bíblia. Ele sabe de Gênesis a Apocalipse. É por isso que ele é perturbado, porque ele já sabe que vai perder. Ele já sabe o que vai acontecer com ele. Ele já sabe. Ela disse: então quer dizer que ele entra aqui? Ele entra. Não fique achando, não. Porque ele é audacioso, tupetudo, intrometido. Ele vai aonde não é convidado. Ele vai aonde não é convidado. Jesus não. Jesus a gente convida e ele vem. Eu falei: minha querida, o que faz Satanás fugir de você não é a Bíblia aberta em cima de uma cômoda, na cabeceira, não. O que faz a Bíblia, o diabo fugir de você, é você praticar o que está nela. Não adianta usar o salmo como amuleto e não viver o que está escrito nele. Ela foi com todo jeitinho, envergonhada, de jeito assim, ó. Chegou na Bíblia e fez assim. Tirou o pó que estava em cima, deu dó de ver até. E fechou. Nós viajamos bastante, eu viajo muito. Eu preciso explicar isso aqui para você, para que eu possa entrar no texto. Nós viajamos bastante. O que eu mais vejo em paralamas de caminhão são salmos escritos. É ou não é, pastor? Salmos escritos. Como que se o salmo escrito ali naquele caminhão, naquele paralama, vai trazer uma super proteção. Eu não estou tirando o mérito, não, do poder da palavra de Deus. Não estou tirando do contexto. Mas tem gente que ele usa a palavra de Deus apenas como amuleto, mas não quer viver ela. Não quer ela definitivamente. Quer ver? Alguém que está desviado chega para você e fala assim: ora por mim. Quer oração, mas não quer se consertar para viver na palavra. E é necessário a gente entender como foi escrito esse salmo. Em que momento foi escrito esse salmo? E por quem foi escrito esse salmo? Aleluias. A Bíblia fala que o livro de Salmo é composto por 150 salmos. E a gente conhece como salmos, que nada mais é que hinos em forma de oração, ou oração em forma de hinos. Então, quando você está lendo um salmo, você está cantando um louvor, ou você está orando uma canção. A Bíblia vai nos dizer que Jacó teve 2 mulheres. A sua primeira mulher chamada-se Lia. Lia, ela teve alguns filhos. O primeiro filho, Rúben. O segundo filho, Simeão. Terceiro filho, Levi. Quarto filho, Judá. Ela tem também o quinto filho chamado Zebulon. E ela tem uma menina chamada Diná. Ela vai ter também mais 2 outros filhos, mas porque ela teve que emprestar a sua ama, a sua amiga, a sua empregada, para que o marido tivesse mais 2 filhos. Mas ela mesma teve esses. A história vai dizer que o príncipe de Siquém se apaixona por Diná, a menina da casa. De longe, toma a força, deflora Diná, e isso traz uma indignação. Qual é a mulher que quer ser tomada à força? Ninguém. Só que os seus irmãos, eles tomaram um ódio tão grande e queriam se vingar, matar Siquém. Claro, gerou um rancor.
uma angústia, uma mágoa. Jacó, que conhece o poder da mão de Deus e viu Deus de perto, ele disse: não, o nosso Deus não trabalha desse jeito. Vamos liberar perdão para eles, que deixa que Deus resolve esse negócio para nós. A história vai dizer que o príncipe de Siquém, ele, depois de ter tomado Dinar à força, ele fala assim: eu me apaixonei por ela e por isso quero me casar com ela. Vamos então casar-se. Só que a história vai dizer que, por causa da aliança hebraica, nenhum povo estrangeiro podia casar-se com o povo hebreu ou da descendência hebraica sem antes passar pela circuncisão. Circuncisão era um ato cirúrgico que todos os homens, meninos, velhos, adolescentes teriam que passar para assim fazer pacto com o sangue do Cordeiro ou com o nosso Deus. Hoje não precisa mais da circuncisão, porque Jesus já foi crucificado na cruz do Calvário. Então nós já somos circuncidados do coração. A história vai dizer que eles aceitam. Falando: não, é para aceitar Jesus? Então não, vai todos os homens então passar pela circuncisão. Não, eu amo essa mulher, já que é para casar com ela, eu vou para a igreja, eu ponho o terno, uso gravata. Já que é para amar ela, eu levanto a mão. É para fazer o quê? É para batizar? Eu batizo, eu tomo ceia, eu viro diácono, viro porteiro. Eu vou fazer, porque quem ama de verdade não tem picuinha com religião. Não. Quem ama aceita o teu Deus. Se não aceitar, manda cair fora. Bora, fizeram o casamento. Todos os homens, depois do casamento, foram circuncidados. E a circuncisão, a parte dolorosa é no terceiro dia. O homem não consegue nem piscar o olho. Tamanha é a dor que ele sente. Os homens já sentem dor com dor de cabeça. Imagine arrancando um pedaço dele. Jesus eterno. 3 dias, no terceiro dia, uma febre que não passa, o corpo dói inteirinho. A história vai dizer que Levi e Simeão não perdoou, guardou. Entraram de madrugada e mataram todos os homens de Siquém, inclusive o seu parente, o marido de Diná. Olha que negócio, gente. Entraram na cidade e mataram todos. Não sobrou criança, não sobrou velho, não sobrou ninguém. Deixaram todas as mulheres viúvas, as crianças sem pai. Aí Jacó coloca a mão na cabeça e diz: por que vocês fizeram isso? Eu não ensinei a vocês, vocês são crentes. Eu não ensinei a vocês que é Deus que faz justiça. Eu não ensinei a vocês que é Deus que peleja por nós. Eu não ensinei a vocês que é Deus que trata, é Deus que resolve. Eu não ensinei a você. Não, aqui não tem, mas lá em Cajati tem gente que tem um coração peludo. Uns crentes que ficam guardando rancor, esperando o momento certo e vir matar, perseguir, falar mal. Deus está dizendo: aprende com Jacó. Jacó foi perdoado antes, depois teve encontro com Deus. Porque quem tem encontro com Deus, coloca na mão de Deus e deixa Deus tratar e resolver. Pisou no meu calo, não falo mais com ela. Vai vendo, vai. Ih, Jesus. Lá vai Levi e Simeão. Colocaram a mão onde não era para colocar. Perdoaram. Um negócio esquisito, gente. Era crente, filho de crente. De repente
Jacó vendo aquilo, porque Jacó conhece o peso do nosso Deus. Jacó sabe como o nosso Deus trabalha. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é pelejar contra aqueles que são injustiçados. E o Salmo vai dizer: dele é a justiça, e na mão dele está a gota da justiça. Falaram mal de você? Não rebate não. Falaram mal de você? Ei, deixa com Deus. Falaram mal de você? Guarda a espada. Meu Jesus. Levi e Simeão não souberam guardar a espada, não. Mas aqui em Cambé tem gente que aguenta a pancada. Aqui em Cambé tem gente que guarda a espada e coloca para Deus fazer justiça. Jacó lança uma palavra dura para os dois meninos. Fizeram isso? Tudo bem, são meus filhos. Vocês vão crescer, vocês vão ser numerosos, mas vocês vão ser espalhados e divididos. Papai, não faça isso. O peso da palavra de um pai, meu Deus. E naquela época, quando o pai abençoava, misericórdia, eu falava: peguei com a mão. Ele olhou para os dois e disse: vocês dois vinham cá mexer aonde não era para mexer? Sim, papai. Agiram com vingança? Papai, fizemos. Pois é, vocês vão crescer? Vão. Vocês vão ser numerosos? Vão. Mas vão ser espalhados e divididos. Pai, não faça isso. Que palavra pesada, papai, para nós. Nós somos teus filhos. Quem mandou colocar o burro na frente das carroças ou a carroça na frente dos burros? A palavra é essa: vai crescer, vai ser grande, mas vai ser espalhado e dividido. Levi coloca a mão na cabeça e diz assim: Senhor, não faz isso comigo não. Meu Deus, meu pai colocou uma palavra pesada porque eu cometi uma falha. Mas Deus ama pegar a palavra pesada que o homem lançou e transformar em bênção. Deus chamou Levi e disse: Levi, o teu pai colocou uma palavra pesada, mas por causa da palavra pesada, eu vou chamar você para trabalhar para mim. Porque trabalhar para mim é privilégio, cantar para mim é privilégio, dar glória para mim é privilégio, adorar o meu nome é privilégio, estar no culto aqui de manhã é privilégio. Então Deus escolhe a casa de Levi, para quê? Para servir no templo. Levi, todo mundo viu, não vai sobrar um. É para fazer o quê? Cuidar da minha casa. A história vai dizer que de Levi nasce 3 meninos. Esses meninos, um se chama Gerson, outro se chama Coate e outro se chama Merari. Esses meninos eram responsáveis, além de cantar, cuidar do templo. Porque tem gente que acha que levita é usar o microfone e cantarolar. Levita é varrer. Eita Jesus. Levita, meu Deus, é pintar a parede. É levita isso. Levita é tirar o tapete. Isso é levita. Levita foi chamado para cuidar do templo. O cantar é depois que ele cuida do templo. Aí me dá um ciricutico, um negócio esquisito quando alguém fala assim: vamos ouvir a levita. Eu fico perguntando quantas vezes a pessoa já limpou a igreja. Nunca pegou na vassoura e é chamado de levita. É levita. Sou levita. Me respeite que eu sou levita. Dá a vassoura para ver se o levita continua. Não fui chamado para isso. E a história vai dizer que eles, além de limpar o templo,
por cuidar do templo, eles tinham que cantar. A história vai dizer que Gerson, que significa exilado, eles eram responsáveis de cuidar do quê, pregadora? De tudo que era cortina e tecido do templo. E não podia fazer sozinho. Eles tinham que fazer em dupla, de 2 em 2. E se não puxasse o tecido, imagina aqui, alguém veio aqui colocar esse tecido aqui, gente. Lá vinha Gerson mais um. Põe o tecidinho, faz direito. Faz direito. Por quê? Você não sabe que Deus mata nós aqui, viu? Se não fizer. Hoje é fácil entrar no templo. Deus não fulmina mais. Mas naquela época, se ele puxasse uma toalha de qualquer jeito, ficava ali uma cinza só. Gerson, vamos. Tudo que era tecido, tudo que era cortina, tudo que era tapete, era a família de Gerson que cuidava. Significado, o exilado. A história vai dizer que Coate, que significa o encontro, vai vendo. Ele era responsável para cuidar do transporte dos utensílios que estavam no templo. Então tudo que era instrumento, madeira, bacia, cadeira, se tivesse, púlpito, era responsabilidade da família de Coate. E não podia fazer sozinho. Tinha que fazer de 2 em 2. E se não fizer direito, Deus matava. Vamos lá. Puxa a cadeira. Direitinho, viu? Põe, não faz barulho. Senão Deus mata nós aqui. Porque Deus escolheu a casa de papai. A casa de papai recebeu palavra pesada, mas Deus escolheu a casa de papai. A história vai dizer que Merari significa abençoado. Ele era responsável de carregar toda a madeira do templo, armar e desarmar. E tinha que ser no ombro. Não podia ser em carrinho de mão, em carrinho de boi, não. Não podia facilitar, não. Diz assim o texto, a história, que eles pegavam a madeira e colocavam no lombo e ia. Aí alguém poderia dizer assim: Merari, ficou com a parte mais difícil, com a madeira, né? Merari, coisa ruim carregar madeira no ombro. Imagine Merari dizendo: rapaz, eu só é abençoado. Ruim é carregar pecado que o diabo coloca. Carregar madeira no ombro é privilégio. O exilado é aquele que teve o encontro e foi abençoado. O exilado que teve o encontro com Deus e que foi abençoado. Aquele que é abençoado, que tem o encontro com Deus e Deus está tirando do exílio. Deus está dizendo: se trabalhar para mim, eu tiro do exílio. Eu tenho encontro contigo e abençoo a tua casa. A história vai dizer que eles eram escalados depois de trabalhar no templo para cantar. E quem escolhia eles são os maestros, que eram Etan, Emã e Asaf. Eles escolhiam os meninos para depois de carregar madeira, depois de mexer com cortina, depois de mexer com tapete, aí sim ia cantar no templo, coisa mais bonita. A história vai dizer que da casa de Coate nasce Coré e nasce Jaci. Só que nós conhecemos a história. Coré não foi boa pessoa. Coré, ele quis ser maior do que Deus.
Coré queria pegar, ele foi só chamado para cuidar da casa. Escute isso. Ele foi só chamado para cantar e cuidar do templo. E ele queria ser mais do que Deus chamou ele. Fermentou um grupinho lá e disse: vamos tomar o lugar de Moisés? Vamos. Moisés já está velho. Jesus. Por acaso é só com Moisés que Deus fala? Deus fala com nós também. Deus não gostou da conversa, pastor. A história vai dizer que Deus fala assim, ó: ô Coré, sim, tem quantos com você aí? É uns 200 mais ou menos. Terra, abre e engole todo mundo. Só que fica o estigma, porque de Jaci nasce 3 meninos, que é o parente deles é avô, que é Coré. Que meninos são esses? Jaci, Assi, Eucana e Abiasaf. Assi, Eucana e Abiasaf. Só que pelos estigmas do avô, os regentes não escolhiam eles para cantar em porta aberta. Todos os outros levitas cantavam em porta aberta. Esses 3 meninos cantavam numa única porta, fechada e pro lado de fora da cidade. Detalhe: eles não poderiam cantar hino de outra pessoa. Eles tinham que cantar hino deles. Estigma. E eu sei o que é isso. Estigma de alguém sobrecair sobre você. Põe uma vírgula para contar um testemunho para você entender. Ontem eu disse para vocês sobre o meu testemunho. Eu sempre digo que eu não consigo contar tudo de uma vez, porque não dá. Tem que ser umas 3 horas só para testemunho. Mas a última vez eu falei para vocês que eu morei na rua. Amém? Quem estava aqui no culto ontem? Eu morei na rua. Eu passei 1 ano na rua. E eu já era da igreja, tá? Eu já era congregada, batizada, falava em línguas. E eu morava na rua. Dói-me falar isso. Mas na época os irmãos da igreja não me acolheram. Aleluia não, mas é misericórdia mesmo. Por causa do estigma que a minha mãe era e o meu pai era traficante. Aí, meia-noite num dia, eu estou contando como esses meninos se sentiam, para você entender. Em um dia, friozinho, chovendo, garoando, meia-noite, veio uma irmã, eu vou chamar ela de irmã, porque hoje ela é irmã. Ela veio em minha direção, e era meia-noite, de repente, antes disso, um mendigo que estava melhor do que eu, porque a minha Bíblia eu deixava dentro da igreja para que eu não perdesse. O mendigo estava com, sabe aquela biblinha que é dividida? Ele olhou para mim e disse assim: menina, vai para casa, sua mãe vai brigar com você. Menina, vai para casa porque o teu pai vai puxar a tua orelha. E eu queria ter a minha mãe para que ela brigasse comigo. Ele leu um texto para mim. Ele era 2 Bíblias divididas. E ele leu assim: eu posso ler um negócio para você? Eu falei: pode. Ele começou a ler: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz, oh meu Deus. Ele terminou de ler e eu fui embora com a malinha verde, que para piorar o zip estourou. Então o zip segurava no meio assim, ó. Não tinha muita coisa não, só uma roupa que eu virava do avesso para poder vestir. E eu vou na esquina e de repente vem uma senhora. E eu vou dizer as características dela para você, porque você vai entender. Ela estava usando uma saia rodada branca. Ela estava com um patuá no pescoço. E ela estava com um turbante na cabeça. Pronto, eu vou morrer hoje sacrificada. Foi o que eu pensei. Ela olhou para mim e disse:
você é Ângela? Eu falei, misericórdia. Ela disse o meu nome. Sou. Ela falou, vem comigo. Irmão, eu estava na fome, 1 ano na rua. Eu disse, Senhor, eu vou perder nada não, eu vou. Lá ia eu. Entrei na casa dela, na sala dela, era um negócio terrível. Ali eu acho que era, na época eu pensava assim, que era a recepção do inferno. Era ali. Eu entrei, ela me levou para o quartinho, ela me deu um pouco de comida que estava misturada. Eu percebia que tinha carne vermelha e carne de galinha. Eu falei, Jesus, eu vou orar aqui, Jesus, não sei quem que morreu. Senhor, abençoa. Eu comi, a fome, abençoei. Orei, porque crente quando vai dormir ele ora. Orei, 3 horas para 4 horas da manhã, eu escuto um barulho de tambor. E o tambor para. Ela vem gritando, abre a porta do quartinho e diz assim, ó, por que eu trouxe você aqui dentro? Eu disse, senhora, foi a senhora que foi me buscar na rua, eu não pedi aqui para vir aqui. Ela volta lá pro quintal dela, que na verdade é terreiro, volta e diz assim, e agora? E ela conversava com eles e dizia, e agora? Ela volta e diz, eles não descem. Eu falei, eles quem? Os meus negócios ali, não desce. Ela olha para mim e fala assim, eu recebi 20 mil reais para destruir a vida de alguém. Só que eles me disseram que enquanto você estiver aqui dentro, eles não descem. Até hoje, igreja, eu sinto dor. Não por aquilo que eu passei, mas porque ela disse, eu recebi 20 mil reais. O mal não tem dó de tirar do bolso. E a gente que é crente fica pensando quanto é que vai ofertar no culto. Será que eu dou, Jesus? E o mal investindo com força. E o mal investindo com força. 20 mil reais para destruir a vida de alguém. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. 20 mil reais, irmão. E a gente tem dó. A gente quer ir para o céu, a gente quer ir. Mas investir na obra para levar muita gente com a gente não quer fazer. É bom quando você dá aleluia quando está apanhando. Eu também dou aleluia também. Ela volta. E ela conversa com eles, eu consigo escutar a conversa. Ela diz assim, quer dizer então que vocês são menores do que o Deus dela? Aí eles respondem, não, foi Ele que mandou nós não entrar aqui, Ele que manda em nós. Nós obedecemos a Ele. Aí ela olhou e disse, ah é? Então a partir de hoje eu não sirvo mais a vocês, eu vou servir o Deus dessa menina. Eu já era, igreja, eu já era desprezada, preste atenção nisso. Eu já era desprezada por ter uma mãe que vivia uma vida duvidosa, se matou. Eu já era. Você não faz ideia do que eu já fui chamada. Eu já era excluída por ter um pai traficante, eu já era. Piorou quando eu fui morar na rua, e o negócio entortou mais ainda. Aí eu vou pro culto com quem? A macumbeira, gente. Por que, igreja? A irmã Maria, o nome dela era Maria. Ela não ia com a roupa nossa, pastor. Ela ia com a roupa que ela estava acostumada. Então lá ia ela, com o quipá dela, com o negócio dela, o turbante, com os negócios. E essa gente do céu, é a minha vida, eu estou contando a minha vida.
Eu sentava, porque eu sempre escolhi os primeiros bancos da frente. Eu nunca consegui sentar atrás. Eu prefiro os primeiros bancos para prestar atenção. Mas por causa dela, eu sentava atrás. Os 2 últimos bancos de trás e os 2 primeiros, nenhum crente sentava. Eu estou falando da minha vida. Não estou contando história de outro não, minha vida. Nenhum crente sentava. E quando passava, fazia assim, ó, a menina doidou. Olha isso aqui. Olha lá. A mãe virou zureta, o pai não sei o que. Agora virou macumbeira. A menina está dizendo macumbeira para o culto. Cantar, irmã Ângela. Pregar, mas nunca. Era Deus dizendo, fica na porta fechada, filha. Daqui a pouco a porta vai abrir. De repente o pastor está num sermão, faz o apelo, quem é que levanta a mão para aceitar Jesus? Maria. De repente vai ter o batismo, a águas batimais, quem é que dessas águas batimais? Maria. De repente vai ter um canto na igreja, quem é que está cantando no círculo de oração? Maria. Eu vivi 6 meses com Maria. Jesus me levou na casa dela, ela cuidou de mim. Depois de 6 meses, Jesus recolheu Maria salva. Maria salva, 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 salva. Eu sei o que esses meninos sentiam, do desprezo de alguém, porque alguém fez alguma coisa, caía sobre eles. Mas Deus do céu enxergou e disse, não, eu vou fazer diferente, porque assim significa servo submisso. Eucana significa aquele que roga a Deus, e Abiasaf significa proteção divina. Pode alguém olhar torto para você, pode alguém não ir com a tua cara, mas se você é servo submisso, mas se você roga a Deus, você tem a proteção divina. Eles não eram escalados para cantar, porque o avô teve uma vida duvidosa. O avô fez errado, e ele disse, não, o avô fez errado, ele vai fazer também. Ei, tem gente que acha que filho de peixe é peixe. Não. Os meus filhos não são como eu, porque eu prego. Eles vão ter que se consertar, adorar. Não. Se eu fizer certo, eles têm que fazer também. Se eu fizer errado, eles têm que fazer certo. O que eu faço nem sempre faz sobre a vida deles. Não chamava os 3 meninos para cantar. Não. Assim, Eucana e Abiasaf, não chama. O vô foi rebelde, mas os meninos eram crentes. O vô era rebelde, mas os meninos eram crentes. Era basura que manai. Então colocava na porta fechada. Que porta era essa? A porta chamada porta dourada, pro lado de fora. Então eles cantavam para quem? Para areia. Enquanto os outros cantavam com o público vendo, porque as outras portas ficavam abertas, então tinha fluxo. Eles cantavam na porta, larari, larará, e todo o povo via. Então, aqueles que cantavam na porta aberta, tinha agenda, tinha cachê. Os 3 meninos, não tinha agenda, não tinha cachê, não tinha público. Mas os outros
que tinha uma família que não tinha problema, cantava na porta aberta. E eles não poderiam cantar qualquer hino, tinha que ser no autoral. Eles cantaram, esses 3 meninos, o Salmo 42, o Salmo 43, o Salmo 44, o Salmo 45, Salmo 46, Salmo 47, Salmo 48, Salmo 49, Salmo 84, 85, 86, 87 e 88. De tão bom que eles eram. A história vai dizer que um inimigo se levanta contra Josafá. E Deus dá estratégia para Josafá e diz: Josafá, a guerra vai ser ganha diferente. Como é que vai ser? Coloca os cantores na frente. Aí, o regente da época disse assim: eu tenho uns meninos aí que eles cantam bem. Manda eles. Mas por que eles? Porque se eles morrerem na guerra não vão fazer falta. Se eles não virem depois, não vai fazer diferença. É mesmo, é. Quem são? Assim, Eucana e Abiasaf. É mesmo? Mas por que eles? Porque o avô era rebelde e eu acho que eles são também. Põe eles no pelotão da frente. Para fazer o quê? Para cantar. Lá vai Eucana, Assim e Abiasaf. E a história vai dizer que eles cantaram o Salmo 44. E Deus deu a vitória para Josafá. Mas agora, depois da batalha de Josafá, nós vamos ficar famosos. Vamos ficar conhecidos. Vamos chamar gente para cantar pelo menos numa porta aberta. Chegaram no tempo certo, volta para a porta fechada, que lá é o lugar de vocês. Voltamos. Porque quem é servo submisso não briga por posição em lugar nenhum. Ele adora em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer situação. O tempo passa e a história vai dizer que eles foram convidados para cantar num casamento estrondoso. Casamento de Salomão. Que é mais evidência você cantar no casamento do todo-poderoso e majestoso Salomão. Só que o casamento ia ser no Egito. Eita Jesus, lugar de demônio. Já sei quem a gente manda. Quem? Manda uns 3 meninos. Eles cantaram de Josafá, acho que vai dar certo. É mesmo, manda eles. Porque se tiver lá problema, eles ficam por lá mesmo e não traz problema para nós. Eles olham para o menino e falam assim: ó, vocês vão cantar no casamento de Salomão. Vamos. Agenda internacional, hein? Vamos pegar avião para ir no Egito. Não, vão a pé mesmo, gastando sapato. E vai sem oferta. Ninguém vai pagar nada para vocês. Vamos, nós somos crentes, somos servos submissos. A gente tem a proteção divina e a gente roga a Deus. Vamos no Egito e se cair demônio a gente expulsa. Não traz demônio para Jerusalém não. A história vai dizer que eles cantam no casamento de Salomão o Salmo 45. E Salomão gosta. Pode ver que o Salmo 45 é falando sobre a grandeza de Salomão e o que o Senhor fez sobre a vida dele. Voltaram. Aí, igreja, batalha de Josafá, casamento de Salomão. Não tem como a pessoa não ficar conhecido. Não tem como a pessoa não ir para as cabeças. Não tem como. Eles voltaram. Mas por causa do avô, o estigma, volta para a porta fechada. E você acha que eles iam reclamando? Não, irmão. Os meninos eram crentes. Crente. Não era igual eu não. Não vou colocar nem você, porque eu não conheço tua vida. Coloca eu. Quantas vezes eu já murmurei: Jesus, eu sou crente, e daí? Quero ver se você é submisso, se você é servo, e se você roga a Deus e tem a proteção divina. Eles voltaram para a porta fechada.
não tinha público, não tinha ninguém. Era só areia que tinha, o deserto, ó, de frente para o deserto. De repente levanta-se um rei chamado Senaqueribe. Porque quando Deus quer exaltar alguém, Ele levanta até o maior inimigo, mas que Ele vai exaltar, Ele vai. Quando Ele tem algo na vida de alguém, Ele levanta um exército inteiro, mas que Ele vai colocar nas cabeças, Ele vai. Deus tem um tempo a porta fechada. Deus tem um tempo para o teu ministério. Deus está dizendo: aguenta um pouquinho, filho. Aguenta só um pouquinho, filha. Ei, ei, ei. Este tempo de escassez vai acabar. E a história vai dizer que Senaqueribe manda uma cartinha para Jerusalém. E a cartinha era uma cartinha bem bonitinha, uma cartinha que não botava medo. A carta chega em Jerusalém, está escrito assim: eu, Senaqueribe, vou entrar na cidade. Vou primeiro, antes de matar vocês, fazer todos os homens beber as fezes e os seus estrumes. Vou pegar as esposas de vocês e vou usá-la na frente de vocês. As que tiverem grávidas, vou abrir a barriga, tirar a criança de fora e colocar um gato dentro. As que estiverem vivas, subiremos no muro de Jerusalém, vamos jogar as crianças lá embaixo para morrer. Depois de vocês, homens, assistirem tudo isso, aí sim mataremos vocês. Mas os homens ficaram com medo. Sabe o que eles fizeram? Fecharam todas as portas, as 11 portas de Jerusalém. Só que a porta fechada já estava fechada. E aí o que fizeram com os meninos? Deixaram para o lado de fora. Porque eles não cantavam para o lado de dentro, eles cantavam para o lado de fora. Se eles já eram esquecidos, o negócio piorou. O negócio apertou. Eles batiam e diziam: ei, vocês esqueceram nós aqui. Aí alguém fala assim: não podemos abrir não, porque está vindo um inimigo grande com 5 exércitos. Vocês não faz falta, vocês não tem problema. De repente a história vai dizer que ele se sente esquecido. Para o lado de fora de Jerusalém, ele já estava acostumado a viver para o lado de fora. Ele já estava acostumado a viver exilado. Ele já estava acostumado a viver solitário. Mas ele sabia o Deus que ele servia. A história vai dizer que então um olha para o outro e fala assim: o que é que a gente vai fazer? E ele diz: vamos fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. O que? Cantar. Vamos cantar que hino? Aí um sugere para o outro e fala assim: que tal a gente cantar o hino que a gente cantou em Josafá? Não, ele já está muito velho, já está arriscado o CD, já estou enjoado disso. E que tal se a gente cantar o de Salomão? Não, esse daí faz parte de cerimônia de casamento. Que tal se a gente dar a mão um para o outro e pedir inspiração divina para ele cantar um hino para nós agora? A história vai dizer que eles começam então a cantar em oração e a dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, que as águas surjam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Ei, Senaqueribe, Deus está no meio dela e jamais será abalada. Ao romper da manhã, aleluias, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. Ei, Açore que manaia. Nós não servimos ao Deus de Coré, não. Nós não servimos ao Deus de Coré. Ei, inimigo, nós somos igual a Jacó. Servimos ao Deus de Jacó.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, pode vir, Senaqueribe, e contemplai as obras que o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Fica de pé, 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 fica de pé. Eu nunca vi Deus cantar. Não tem possibilidade do nosso Deus cantar. Não tem, não existe. Não existe na Bíblia Deus cantando. Não, Deus ele é adorado. Não, ele é adorado. Só que Deus gostou tanto do hino. Eita Deus. Deus gostou tanto do hino que eles estavam cantando, que o verso 10 não são eles cantando. Quem? Assi, Eucana e Abiasaf. O verso 10 é Deus dizendo: deixa eu participar também. Eu gostei. Deixa eu colocar só uma letrinha aí. Aí Deus vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Erabassai. Aí eles continuam. Deus acabou de responder o nosso canto. Deus acabou de responder nossa oração. Deus acabou de responder. Aí eles terminam: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Vai. Adore, adore, adore. Ei. A história vai dizer isso. A história vai dizer que Deus gostou tanto que a terra foi se afofando. As rodas dos carros de Senaqueribe foi entrando na terra. A terra foi engolindo Senaqueribe. Deus mandou um anjo só, e foi devastando todo o Senaqueribe. Foi devastando, 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 devastando. O inimigo foi sendo aniquilado, 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 aniquilado. E eles cantando. Imagina os três. Imagine a bala comendo, a flecha comendo. Imagina eles desviando. Meu Deus do céu. Deixa eu concluir. Meu Deus, que delícia.
porque Deus levantou 3 de coragem. Pregador, o tema é sobre a volta de Jesus. Lá vai. Isso não é meninice não, viu? É que eu gosto dessas coisas. Eles estão pro lado de fora. Fecha a porta aqui. Ai, Jesus. Tô aqui, hein? Tô aqui. Ó, tá os 3 pro lado de fora cantando esse hino aí. Ninguém tá vendo eles. De repente o rei diz: quem é que está me adorando em território exilado? Manda entrar para dentro de Jerusalém, porque a partir de hoje eles não vão cantar mais em exílio. Eles não vão cantar mais do lado de fora. Eles vão cantar é pro lado de dentro. A gente está cantando pro lado de fora, mas chegará um dia que eu e você vai cantar pro lado de dentro, 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 pro lado de dentro. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Oh, delícia. Oh, Jesus lindo. Limpo as artérias do teu coração. Aleluia, poderoso Senhor. Tu não és velha, tu não és cansada. O inimigo queria prender as válvulas e te infartar, e a notícia no grupo ia se espalhar. Mas eu, o Senhor, estou dizendo: quem é rainha, meu Deus, que isso? Eu toco em ti, mulher, e lembro da rainha Esther. Deus está dizendo: livramento para Esther estou dando hoje. Segura ela, Jesus, segura. Ele está passando, ele está passando, ele está passando. Continue sendo servo submisso. Continue rogando a Deus. Continue adorando em porta fechada. Continue, 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 continue. Deus, Ele vai fazer você cantar pro lado de dentro. Deus vai fazer você cantar pro lado de dentro. Deus vai fazer você cantar pro lado de dentro. Meu Deus, É o Senhor Deus vai Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Você vai cantar pro lado de dentro. Você vai cantar pro lado de dentro. A gente está cantando pro lado de fora, mas chegará um dia que a gente vai cantar pro lado de dentro. A gente vai cantar pro lado de dentro. A gente não liga pra porta fechada. A gente adora a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Poderoso, Ei, adora, 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 adora. Quebra o protocolo, crente. Abre a boca, digno de crente. louvor. Tu és santo, Ele é santo. É o Senhor Deus
poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Tu és santo, santo. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Cordeiro de Deus. digno de O louvor. Cordeiro de Deus está passando por aí. Está passando por aí. Tem gente que está sendo tocado. Tem gente que está sendo curado. Tem gente que está sendo transformado. Receba aí o toque dele. Ele toca, ele toca, ele toca lá, ele toca aqui, ele toca aqui, ele toca aqui, ele toca ali, ele toca. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Ele toca, santo. ele continua tocando, ele continua É o Senhor renovando, Deus ele poderoso, mudando. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. O vento do Espírito Santo passou por todos. Se você não recebeu, é porque você ainda não está sensível à voz dele.